Ora então, muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais um Espaço do Fontes aqui no SmackDown e no Wrestling.pt e hoje para um vídeo bem especial, este é daqueles bem especiais, porque vamos percorrer a história do wrestling português e é mesmo a história do wrestling português. Vamos começar nos anos 50, vamos terminar na atualidade e vamos perceber quais foram, afinal, as grandes feuds da história do wrestling nacional. E, portanto, há aqui algumas que, com certeza, alguns de vocês conhecem, uns conhecerão melhor, outros menos bem. Há aqui algumas feuds que, com toda a certeza, vos vão surpreender, que se calhar não tinham tão na mente que tivessem realmente sido feuds tão, com tanto significado e tão históricas, mas a verdade é que elas estão aqui, vamos vê-las nos próximos minutos e, portanto, se houver alguma que não consta aqui e que eventualmente vocês achem que também deveria ser uma das feuds históricas do wrestling português, naturalmente deixem aí nos comentários. E vamos começar então com os anos 50. E nos anos 50 tivemos uma feud histórica entre o recentemente falecido Lobo da Costa e a sua grande nêmesis, o seu grande adversário, que era o Cruz Passos. E, portanto, esta feud raramente resultava em main event. Naturalmente que se o combate fosse no Fundão, na cidade natal do Lobo da Costa, aí sim seria main event, mas raramente era main event, porque este era um combate entre científicos, portanto, entre wrestlers mais técnicos, que habitualmente não faziam tanto o main event, e, portanto, Cruz Passos e Lobo da Costa tiveram uma rivalidade que durou imenso tempo. Lobo da Costa era a maravilha portuguesa frente ao sanguinário Cruz Passos e, portanto, a rivalidade que decorreu nos anos 50 e que percorreu muitos dos cards desta altura, Parque Mayer, Pavilhão dos Desportos, Coliseu, Coimbra. Portanto, tivemos na altura o wrestling ia-se expandindo em combates, em tardes de matiné, naturalmente é uma redundância, em matinés de lutas em algumas cidades e, portanto, este combate percorreu muitas delas e passamos dos anos 50 para os anos 60 e para aquela que foi uma feud bem curiosa entre os três grandes da altura, Tarzan Taborda, Carlos Rocha e Zé Luís. A verdade é que os combates entre eles, a feud realmente entre os três raramente aconteceu. Portanto, eles raramente lutavam entre eles, ou não houve assim tantos combates quanto isso entre eles. Mas a verdade é que durante, eu diria, quase uma década, em Portugal, Tarzan Taborda, Carlos Rocha e Zé Luís disputaram o epíteto de campeão de Portugal, de melhor lutador português. E há muito, e é natural, portanto, é um pensamento que se calhar vem logo à mente, o de retirar o Zé Luís desta equação, mas dizer que o Zé Luís, possivelmente numa luta real, seria o mais duro dos três. O Zé Luís vinha do boxe, o Zé Luís era apelidado de cabeça de cimento, portanto, ele treinava a dar amarradas na parede, a dar amarradas no cimento. Isto é totalmente verdadeiro. E o Zé Luís vinha do boxe, era um boxer muito duro, era conhecido exatamente por isso. Era um verdadeiro tough guy. Dizer que o Carlos Rocha também ele veio do boxe, portanto o único aqui não tinha origem no boxe, era mesmo o Tarzan Taborda, mas portanto durante quase uma década, ou mais até de uma década, estes três disputaram o título de melhor lutador português. Recorde-se que foram até lutar a Angola, Lobo da Costa chamou-os a Angola exatamente para isso, para disputarem um combate de tira-teimas, ganho por Carlos Rocha, mas também dizer que esta rivalidade não se levava para fora dos rings. Portanto, Tarzan Taborda, Carlos Rocha e Zé Luís eram extremamente amigos. O Taborda e o Carlos Rocha chegaram a fazer uma tour juntos, foram juntos à África do Sul, mas a verdade é que nos rings eu diria que será impossível dizer durante esta década quem era o melhor. Eles, volto a repetir, eles não se defrontaram assim tantas vezes entre eles, agora estiveram imensas vezes nos mesmos cards. Portanto, Parque Mayer, Coliseu, Pavilhão dos Desportos, muitas vezes tinham os três no card, não era em combates, portanto, entre eles, e por isso muito difícil apurar quem era o melhor. Eu diria que Carlos Rocha teve
a carreira com maior renome, na minha opinião, não há dúvida sobre isso. Tarzan Taborda é aquele que é mais conhecido em Portugal, portanto, se perguntarem ao português comum quem foi o melhor lutador português de sempre, vão ouvir em 90% das respostas Tarzan Taborda. Zé Luís, o mais desconhecido, mas um autêntico tough guy e que, não que interesse muito, porque nós aqui estamos a olhar sob a perspectiva do wrestling, mas que dos três, possivelmente, era mesmo o mais tough e, portanto, não era para brincadeiras o Zé Luís e, portanto, não era aqui o elo mais fraco da equação. Foi aquele que, antes de mais, acho que era o que tinha menos juízo também e, portanto, foi aquele que acabou por ter uma carreira não tão brilhante na altura. Passávamos a outra das feuds e esta feud percorreu anos e anos do wrestling português. Ela, eu diria que começou nos rings em agosto de 99, ou teve o seu grande destaque em agosto de 99, em Penamacor, mas Axel e Corvo, durante muitos anos, trouxeram a realidade, ou ultrapassaram na realidade aquilo que era a ficção e tiveram uma feud entre eles mais do que conhecida no wrestling português. A verdade é esta: Axel e Corvo não gostavam um do outro. Portanto, para quem viu a mítica entrevista do Corvo aqui no Espaço do Fontes, e é mesmo mítica, é das entrevistas mais míticas de sempre, percebe que hoje em dia a situação já não é essa. Corvo e Axel já terão, portanto, discutido, falado acerca das suas divergências, mas durante anos e anos e anos, Corvo e Axel tiveram sérias divergências dentro daquilo que foi o contexto do wrestling nacional e, portanto, sim, não foi uma feud de combates, vá lá, de imensos combates, mas foi uma das feuds que vai ficar para sempre na história do wrestling nacional. Aliás, o Corvo é um bocadinho perito nisso, em trazer ou de fazer ultrapassar a ficção através da realidade, porque depois o Corvo teria outra feud um bocadinho parecida com esta, que nós já vamos ver um pouco mais à frente, e portanto tínhamos aqui duas personalidades fortíssimas. Tanto Corvo como o Axel são lutadores / homens de uma personalidade fortíssima e, portanto, o choque de personalidades deu-se aqui claramente e tiveram aqui uma rivalidade que atravessou, eu diria, anos e anos e anos no wrestling nacional e que hoje eu diria que está felizmente concluída, mas que esteve sem dúvida para durar. Outra das grandes rivalidades do wrestling português, e portanto estávamos há pouco em 99, no combate em agosto de 99, no combate de Penamacor, que foi já agora onde o Corvo se estreou, portanto esta feud depois andou daí para a frente, mas muito mais nos bastidores, entre o Axel e o Corvo, como eu tinha referido, mas entramos então no século XXI e portanto com a feud, a mítica feud entre Mad Dog e Art Gore. Esta também foi uma feud que eu diria de anos, mas esta muito nos rings, naturalmente, ou basicamente nos rings. Em 2006 já Mad Dog eliminava Art Gore, perdão, ao contrário, no Suplex de Verão de 2006 já Mad Dog eliminava Art Gore do torneio do título da APW. Depois, em janeiro de 2007, a vitória do Mad Dog no Impacto Total, na Gauntlet do Impacto Total, um combate ainda hoje também mítico, em que o Mad Dog consegue ganhar o título ao Art Gore, para o Art Gore no dia seguinte vencer no pavilhão Rosa Mota e recuperar então o título da APW. O Gore venceria ainda em Odmira em abril de 2007 também. O Mad Dog recuperaria o título em junho de 2007 nas Tardes da Júlia, também um combate mais do que mítico. Portanto, temos aqui duas personalidades míticas da história do wrestling nacional, Mad Dog e Art Gore. Mad Dog depois venceria, por exemplo, em Ferreiras, Montalegre. Portanto, eles tiveram imensos combates, a verdade é esta. No Impacto Total 2 também, em Santa Maria da Feira. No dia seguinte, em Elvas, num show já agora em que estiveram, por exemplo, o Rob Van Dam, o Raven, o Eugene, portanto, o Joey Mercury. Estamos a falar até de shows que tiveram um grande hype na época.
E depois, esta rivalidade que começou por ser pelo título da APW, passou para a WSW. Portanto, na WSW, essencialmente pelo WSW European Title, tivemos combates, por exemplo, em Barcelos, em Penafiel, na TTT de 2011 também. Portanto, eu diria que Mad Dog vs Artgor tem que ser obrigatoriamente considerada uma das feuds de topo da história do wrestling português e é daquelas que há de ficar para sempre. Portanto, esta feud nunca poderá sair da história porque e será sempre uma das feuds principais, uma das rivalidades principais que o wrestling português teve. Chegávamos, portanto, a feud entre o Gore e o Artgor andou aqui entre 2006 e 2010, portanto, 4 anos basicamente de feud entre título da APW e depois título europeu da WSW, mas passávamos até 2011, ou para 2011, e para a rivalidade entre Bemer e Juan Casanova, uma rivalidade que foi o main event da WSW, a disputa pelo WSW European Title. Foi main event, eu diria, a imensos, para não dizer quase todos, ou todos os shows, todos não, que não foram todos. Houve main events em que estiveram o Cougar, o Pegas, o Seth, mas em quase todos os eventos da WSW. Portanto, nós tivemos todo o tipo de combates entre Bemer e Juan Casanova. Quinta do Conde, 2 out of 3 Falls em Almada, Submission Cage Match também em Almada, 4-Way Cage Match, que incluiu também o Pegas e o Seth na Kimigal, em Setúbal, o King of the Ring ganho pelo Bemer, em que esteve também, foi também o 4-Way, em que esteve também o Leo Cristiani e o Pégaso, Cage Matches em Via Longa, em Lisboa, Last Man Standing também em Lisboa. Portanto, nós tivemos aqui 1 ano e meio de feud, e foi uma grande feud. Bemer e Juan Casanova davam excelentes main events. Tivemos aqui, pela primeira vez na história do wrestling português, cage matches, e portanto todo o tipo apesar do cage match não ter sido a estreia do cage match, portanto quando eu digo que tivemos aqui uma maior variedade de combates, portanto em espaço temporal, tínhamos várias vezes este combate. Por exemplo, cage matches aconteciam muito raramente. Estou-me a lembrar, por exemplo, de Gore e Mad Dog terem um, por exemplo, mas era raro, era um combate que acontecia muito de vez em quando. E foi com a WSW do Axel e com esta rivalidade entre o Juan Casanova e o Bemer que esta variedade imensa de combates veio acontecer durante ano e meio. Eles tiveram 1 ano e meio de feud e durante ano e meio tiveram aqui uma alta variedade de combates. Juan Casanova não esteve só envolvido numa feud histórica com Bemer, esteve também frente a Mad Dog. Foi também uma das feuds históricas do wrestling nacional. Mad Dog frente a Juan Casanova. Eles vão ao Sexta à Noite em 2008. Eu diria que talvez tivesse sido o primeiro grande destaque desta feud. Para depois, e logo no Inception, recordo-me também, no primeiro show da WSW, tivemos também um Juan Casanova versus Mad Dog pelo título da APW. Portanto, esta feud passou depois também pelo Impacto Total 3 em Gondomar, um flag match, isto em 2009, e pelo WSW, pelo grandíssimo show WSW European Championship de Portimão, aqui já pelo título europeu da WSW. Portanto, também uma feud que entre Juan e Mad Dog, que colocou em disputa título da APW e título europeu da WSW. Quanto ao WP, nesta altura, portanto, estávamos aqui no início da década de 2010, e nesta altura no WP tínhamos, portanto, um pouco antes, neste espaço temporal, tínhamos Bemer como grandes feuds do WP, Bemer frente a Pavão, Pégaso versus Cougar, mas tínhamos também outra, e aqui vamos voltar ao Corvo, outra feud que ultrapassava aquilo que era a ficção, e que foi a feud entre Corvo e Afonso Malheiro. Corvo foi destronado do título, foi finalmente destronado do título de GM do WP no WP10
mas a verdade é que até essa altura Corvo era a maior, ou foi, não era, foi a maior figura de autoridade do wrestling português, talvez da história do wrestling português. E, portanto, a verdade é que esta feud acabou também por se desenvolver nos bastidores e o interesse que esta feud tem acaba por ficar histórica também por isso. Também na mítica entrevista do Corvo, aqui no Espaço do Fontes, nós ficámos a saber mais sobre esta disputa entre Afonso Malheiro e Corvo, e a verdade é que o WP acabava por passar aquilo que era a realidade para a ficção e, portanto, Corvo versus Malheiro, sem dúvida, tem que ser considerada uma das feuds históricas do wrestling nacional. Mas isto para chegarmos ao WP, porque comecei a falar do WP, para chegarmos àquela que talvez seja a feud mais histórica do WP e que decorreu já em 2016. Começaria a 20 de outubro de 2016, na Batalha dos 1000 da Season 1, o campeão do WP, Bemer, provoca o candidato principal, Luís Salvador, mas a verdade é que o Luís Salvador acabaria mesmo por vencer essa Batalha dos 1000, eliminando o Bruno Bemer Brito, que era campeão há imensos anos, e portanto o Salvador acabaria por eliminá-lo em último nessa Batalha dos 1000, e teríamos então marcado um Bemer versus Salvador, onde estava em jogo o título do WP e, mais do que isso, a possibilidade de interromper um reinado longuíssimo por parte do Bemer. Salvador ganha a 27 de novembro no Bemer vs Salvador, vence o título a Bruno Bemer Brito, um dos grandes momentos também da história do wrestling português, e se é verdade que o Salvador depois parte para outras feuds, com o Bernardo Barreiros, com o Marcos Vitória, com o Corvo, a verdade é que esta feud com o Bemer nunca foi esquecida ou nunca deixou de estar nas entrelinhas, melhor dito, e a verdade é que na Batalha da Reconquista, portanto já na segunda season, o Salvador tinha ganho o título na Season 1, já na Season 2, Bemer tenta a reconquista do título e na Batalha da Reconquista temos um dos melhores combates desse ano, um Last Man Standing, em que Bemer e Salvador terminam sem um vencedor absoluto. É marcado depois um Iron Man para a batalha final e, portanto, temos outro grande combate aqui já também com a presença do Corvo. Temos outro grande combate entre Bemer e Salvador. A feud prolonga-se ainda para a Season 3. Salvador tentava dominar o WP e no Guerra Aberta acabou por ter um confronto direto com o Bemer, um confronto direto claramente ganho pelo Salvador, que na altura dominava juntamente com o seu gang, ou a partir desse momento, nem era nessa altura, a partir daquele momento em que vence o Bemer, acaba por basicamente ganhar o domínio, ou deixar perceber a sua vontade de domínio do WP, e portanto esta acaba por ser uma das grandes feuds da história do wrestling português, e uma feud que acabou por estar nos três, ou por estar nas três seasons batalha do WP Wrestling Portugal, e portanto uma feud também ela, diria, inesquecível. De seguida, eu diria que esta será a feud mais polémica, para mim não, sinceramente, mas eu diria que esta será a feud mais polémica desta lista, mas para mim ela tem que estar aqui, porque é uma feud que dura apenas 3 meses. A verdade é esta, dura apenas 3 meses. E estou a falar de David Francisco, Double Champion, uma feud entre o David e alguns lutadores que durou entre abril e junho de 2017. Ora, o David era o campeão da APW e acaba por vencer também o título do WP ao Luís Salvador na Batalha dos Campeões. O Salvador que tinha ganho o título ao Bemer e, portanto, acaba por perdê-lo nesta Batalha dos Campeões. Promos, vinhetes brutais, algumas promos e algumas vinhetes brutais. Depois, a verdade é que havia incerteza acerca da presença de David Francisco na batalha final, onde iria ter que colocar os seus 2 títulos em jogo. A verdade é que David Francisco acabou mesmo por comparecer, acabou mesmo por aparecer, e na batalha final consegue reter um dos seus títulos, o título da APW, mas perde o título WP, para Luís Salvador.
A feud terminaria depois quando David Francisco acabaria por perder também o título da APW no regresso da APW, no APW regresso à vitória, ou caminho para a vitória, perdão, acabaria por perder o título para o Vítor Amaro e, portanto, daria por aí concluída a feud. Foi uma feud que durou 3 meses, mas que, devido, eu diria, aos seus combates, às suas promos, às suas vinhetes e à originalidade que trouxe algo novo para o wrestling português, termos um Double Champion, alguém que realmente tinha carisma para ser o protagonista de uma feud destas e, portanto, esta foi, na minha opinião, uma feud inesquecível do wrestling nacional. Por esta altura também, já Red Eagle e Leo Rossi, pai grande Leo Rossi, tinham iniciado a sua rivalidade no CTW, mas que é uma rivalidade que eu não me vou alargar muito, porque há cerca de 4 semanas, não mais, fiz um vídeo acerca desta rivalidade. Para mim, uma das rivalidades históricas do wrestling nacional também. Red Eagle versus Leo Rossi. Se quiserem, porque se estiver a falar dela agora, vou estar a repetir algo que disse, se calhar nem há um mês atrás. E, portanto, se quiserem saber tudo acerca desta feud entre Leo Rossi e Red Eagle, é só verem, é só procurarem aí no SmackDown e no Wrestling.pt, é só andar aí um bocadinho para trás, nem 4 vídeos para trás, e vão encontrar um vídeo só acerca desta feud, mas que, diga-se, culminou com Leo Rossi a derrotar Red Eagle e a tornar-se o primeiro campeão da história do CTW. Para terminar, a última feud histórica do wrestling nacional, Leo Rossi versus Cláudia Bradstone. Esta foi também, diga-se, uma grandíssima feud que teve início a 7 de julho de 2018, quando Cláudia Bradstone faz o pin em Leo Rossi. Leo Rossi não sofria um pin há mais de um ano, se bem me recordo, mas num combate de tag team disputado na Graça, Cláudia Bradstone consegue fazer o pin. A Rossi e aí assume a sua candidatura ao título do CTW. Rossi era o campeão e acabou por perder nesse ano, ainda em dezembro, o título para Tamura no incidente internacional, o que fez com que no ano seguinte se iniciasse uma disputa entre Leo Rossi e Cláudia Bradstone para ver quem iria ter o rematch frente a Tamura, um rematch que, por coincidência, ia ter lugar no Japão e, portanto, nenhum dos dois atletas queria deixar de estar presente. Rossi acabou por conseguir vencer esta mini batalha esta mini feud frente a Cláudia Bradstone, mas a verdade é que depois de vir do Japão, Cláudia não esqueceu, depois de Rossi vir do Japão, Cláudia não esqueceu o título do CTW e no Shingitai, depois de uma defesa de título de Rossi, a Cláudia consegue voltar à rota do título com um ataque a Leo Rossi que, como sempre, se vangloriava dos seus feitos e, portanto, Cláudia interrompeu essa celebração com uma celebração à moda de Bradstone e, portanto, aí fez de novo o desafio para um combate pelo título que teria então lugar no CTW Incidente Internacional 2. Aqui esta feud acabaria, diria eu, por se concluir, portanto, depois tivemos o Covid, posteriormente, não sei, vamos perceber agora no Incidente Internacional 3 se ainda temos aqui restícios desta feud ou não. A verdade é que Leo Rossi acabaria por vencer a feud a Cláudia Bradstone e por muito, muito que se goste de Rossi e qualquer fã do wrestling nacional gosta imenso de Leo Rossi, a verdade é que todos os fãs esperavam, nós já falámos aqui disto imensas vezes, mas esta feud devia, sem dúvida, ter terminado com Cláudia Bradstone campeã, nem que perdesse o título 3 meses depois para o Mad Dog Max, mas ter-se tornado a primeira campeã, a primeira mulher campeã de uma companhia portuguesa, teria sido, sem dúvida, o desfecho em glória desta feud. Não aconteceu, sem problema, mas a verdade é que esta foi a grande feud do wrestling português dos últimos anos e eu diria uma das feuds já históricas do wrestling nacional. Outras feuds que não constam aqui, mas que poderiam perfeitamente constar, portanto, além daquelas que eu referi, poderiam perfeitamente constar. Mad Dog versus Tony de Portugal, sem dúvida. Ultra Psycho versus Tony de Portugal também, sem dúvida também. David Francisco versus Pégaso. E por último,
Claudia Bradstone versus Thalia. Qualquer destas feuds teria também qualidade para entrar num ranking de feuds históricas do wrestling português. Não estão por uma questão de escolha, mas são referidas também. Portanto, se puséssemos mais do que aquelas que eu indiquei, estas seriam, na minha ótica, naturalmente, as seguintes. E, portanto, tivemos aqui as grandes feuds da história do wrestling português. Concordam, não concordam? Punham aqui mais alguma coisa? Tiravam? Digam de vossa justiça. Nós voltamos para a semana. Vejam toda a programação do SmackDown e do Wrestling.pt e nós voltamos então para a semana.